Oi, Graciela. Tudo bem, Graciela? Então, eu queria saber como é que você está aí na sua casa, da sua família, como que tá durante a quarentena de Covid-19. Eu sei que é por causa do Covid-19 que nós passamos sufoco, né? Tá feio do nosso lado, do nosso Patrício que se foi, né? Na aldeia. Eu sei que isso que aconteceu é muito triste para nós que aconteceu, né? Isso que me preocupa muito também, Graciela. Não sei como que nós vamos fazer. Então, eu estava pensando, nós indígenas, vamos comunicar, vamos divulgar nossa reza, a nossa derrubaçá para fazer de manhã e de tarde, para não chegar para nós. Eu sei que quando a gente perder nossa parente, triste para nós, muito triste. É por isso que eu disse que essa de Covid-19 que veio parece que para acabar o mundo. Mas na verdade essa de Covid-19 não vai acabar, né? Porque existe ainda Nhanderu, Nhandesu. Por isso que nós temos que rezar e fazer derrubar saia e usar urucu fazendo tintura no rosto também. Então eu estava pensando, eu queria aqui na aldeia Panabizinho, eu mesmo, né? Que eu faço o seguinte, eu queria estar com Nhandeçu e com Nhanderu no momento. É que por causa que aqui na aldeia Panabizinho de Mato Grosso do Sul de Dourados, na minha aldeia, na aldeia Panabizinho, que não foi notificado do caso de Covid-19, né? Ainda bem que... E aí o Nhandeçu, Nhanderu e a liderança do Valdomiro se reuniu todos os povos para fazer derrubaçá nas estradas do principal. Durante de passar, para não entrar de ninguém. Aqui na aldeia do principal da aldeia Panabizinho, né? Da estrada. E para não entrar de nenhum vendedor, nenhum Zé de cobrança da aldeia. Porque eu sei que em Dourados está feio mesmo, né? Em Dourados e tudo tem caso, tudo foi confirmado, deu positivo. Mas aqui na aldeia ainda não notificamos ainda, né? Porque acabamos de falar com o agente de saúde do Reginaldo. Ele confirmou para nós que nenhuma notificação aqui na aldeia para o vizinho. Ainda bem que, graças a Deus, a graça do Nhanderu, a graça do Nhandeçu. Por isso que ela faz a reza lá no barreiro de sanitário. Fazemos barreira e rezamos. E fazemos derrubaçá também. Para não chegar a doença, para não chegar a doença.
Sirire kuri oro hambora hei kuri aranjai kovara moi kunyande nyande naikatu nyande jaheja nyande naikatu jaheja momburi eterei nyande reko upeshangwana voi nyande jaju nyande ko tupanua nyande ko jagwe juwa ko amongwe nyande jave jaru nyande potu nyande jave jaru jiguaca tembeta jaru araka nyande potu upe agui apu pora cuera nyande akoyu tu yara hamara tenonde nyande cuera no araingua ama kuher te kumarangatu te kumarangatu pera imere nane maraire ha cuero ma ema ne moatuno ma enderecha ne coputuo ne kere hoinde abajar ba epañande abajar nyande ko kambara nyande abajar yo kone yo horare to pama ba vai ere puruma ba vai hai para hane coputuo upe andere ko abaite upe aguira nyande jahe jaitere nyandere ko guira ha kore karai pemo o ta igual nyande ave manyangara amonhande anande apure nda nyande kwela nyande apure orenga ocupa na mizinho por orogore kojo tinyembo orogore kojo tore nyingara hupi hangwa ariro vai oromondo hangwa imbo hare peshirukamba hai kore teko shirukamba peshirukamba mbasu jarko iriko mbasu wai hai voi koim hai hawai timbo andere mondo marariro vai o pesha na chupeko erembo ai parei hasin hawa gbepu kwa ama hai kore o pesha ko apunha denha e meia pana mizinho yai kwa mi a kuri anye tema nyande puapu nyane kente kwera nyande apu ko tenho iware doi je huinga ura ipona treira ya eja nyane into japu jaha nyande rasa pahangwa pesha punya ime ko anga popebe pehendo tashenye pedio wasa prekoe ngari rovai bora hei prekoe ya pedio wasa para rendure pero yo ya wasa kuha orero kura joja nyande ruyo iwa te kohar to homai tiki na kuri tomo eke na nye kuri wemi yo kwere hapu we ui kwere hapu upe arama re menyanderu upe arama re menyandesu baha enyande herire ira nyanderu baha ira herire ira nyandesu te akore nyongero sente hanga mai aire upe ambo hasata oi kwa hawa shinye cada te koha upe ambo hasata ando umo ai anu nyande kupe ora ja nyane nye ko to paru vai hanganda katu ja jawu nyane nye etero vea nye yo ja porque ja nyande ra sapata ja nye yo ja pu ja dio wasa ja ella ha na nyangarai unyangara je pe nye te oima ja itimbore mborere ima je pe hasakwe pope vea moita shenye iporama ikatukwera pebe sheha endo poshe no ahora ni bopotuno pepe agujevete ha pendeu shekente kwera tá. Eu sei que essa de Covid-19 vivendo no ar, na respiração, mas se fazemos de rovaçar, isso não vai chegar até para nós. Isso não vai chegar até na aldeia, né? Se nós paramos de rezar, isso vai chegar. Aí vai chegar. Aí vai chegar até vamos perder também nos parentes. Mas eu não quero que aconteça isso para nós. Eu quero que seguir a vida à frente. Eu quero que o mundo viva feliz. Tomara que esse acabe logo, esse Covid-19. Muito triste o que aconteceu no mundo inteiro. Mas e por isso que em Nhanderu e Nhandeçu fizemos a reza na estrada principal.
entrada da aldeia também, né? Entrada na aldeia. E aí, é isso, né, Graciela? É isso que aconteceu aqui na minha aldeia. Só estamos de quarentena, ficamos em casa, mas eu fui acompanhar o rezador, a grande rezador, rezadoras também, né? Rezador e rezadoras também, né? Oi, filha, como é que você tá? Ai, mãe. Oi, a avó tá te esperando no final do ano, viu? Não fica triste, viu? Tô te esperando. Papel que você viu ela fazendo bolinho. Eu vi você falando teu bolinho, igualzinho da avó. Mandou um abraço pra ela, pai. Um abraço pra você, filha. Ô primo, eu vou guardar um cachorrinho pra você. Qual que você quer, Falcão? Qual que você quer? Oi, Escolhe aí, Falcão. escolhe aí. Mandou um abraço pra tua tia, hoje é aniversário dela. Fala. Quê? Feliz aniversário, tia. Feliz aniversário, tia. Também. Feliz aniversário, muito ano de saúde, lava esse pé. Jaguapiru, o cachorro magro simplesmente. Aqui eu nasci, me criei. Sempre tudo que vi, aprendi durante mais de 20 anos da minha vida foi nessa perspectiva. Sempre de dentro para fora. Sempre olhando o mundo de dentro da minha aldeia. Sempre gostei de morar na minha aldeia. Quando criança e por um período da minha juventude, eu podia andar em muitos lugares da minha aldeia. Andava de bicicleta, umas vezes de carroça, outras a pé. Eu gostava muito de andar de carroça com minha mãe. A gente às vezes saía bem cedinho e ia para a cidade vender mandioca, vender milho. Eram essas vezes que eu absorvia e aprendia muita coisa, principalmente sobre os olhares das pessoas da cidade sobre a gente. Dourados. Na minha visão e memória, lembro bem de como ela fazia questão de me olhar com desprezo incômodo. Mas ainda bem que existiam algumas pessoas boas, que sempre fazia a gente não generalizar o restante, assim como eles fazem com a gente. A primeira vez que tive que sair da minha aldeia, por conta, sozinha, foi quando estava no ensino médio. Na época não tinha ainda ensino médio dentro da minha aldeia. Ainda hoje lembro o sentimento de ansiedade de conhecer esta realidade, que só via quando ia vender as coisas de carroça com minha mãe. Mas esse sentimento de curiosidade e ansiedade não durou muito, quando de fato passei a conhecer a escola, os alunos e professores. Lembro bem, até hoje, que a gente da aldeia saímos com um ônibus que eram com todos os alunos de dentro da aldeia para as escolas da cidade. Mas a que eu estudava tinham mais indígenas. E lembro-me bem da sensação de descer do ônibus e me sentir como uma atração de circo. Porque todos paravam para olhar quando o ônibus da aldeia parava. Naquele momento, eu percebi que não ia ser nada fácil a convivência lá. Eu era uma menina muito tímida e medrosa de tudo nessa época.
e engoli muita coisa que hoje percebo que era puro racismo. Lembro-me de um dia sair de casa para ir para a escola e tinha chovido muito nesse dia. E quando chove na aldeia, fica cheio de lama as estradas. E eu tinha que sair de casa para pegar o ônibus um pouco longe da minha casa. E neste dia o meu calçado ficou cheio de lama. Mas nunca que eu ia imaginar que isso poderia me causar problemas. Mas quando cheguei na escola, a professora olhou para os meus pés e disse que era melhor eu não entrasse na sala com aquele calçado porque iria sujar a sala toda. Naquele momento, eu senti isso como um soco, mas fiquei calada e apenas saí da sala. Depois desse dia, passei a olhar a cidade como um lugar de passagem, um lugar ruim, aliás. Às vezes ficava pensando como era a vida dos parentes indígenas que vinham de fora para estudar na cidade. Com tantas discriminações que passavam e o forte racismo que tinha que aguentar. Conheci muitos amigos que vinham de fora e pagavam um absurdo em kitnets para morar. Muitos não conseguiam se manter e desistiam e retornavam para seus lugares. Hoje, depois de mais de 10 anos que saí da minha aldeia, vejo ela de fora e é impressionante como a gente passa a perceber nosso lugar de maneira diferente, com outros olhos quando estamos de fora. Mas, infelizmente, parece que não mudou muita coisa em relação ao velho racismo estrutural que há anos temos enfrentado. E com essa pandemia, parece que só se intensificou. Assim como os velhos problemas crônicos de sobrevida da aldeia, infelizmente. Direto da granja, venha conferir, venha pra cá. Alô, minha amiga dona de casa, alô, meu amigo chefe de família. Tá passando na sua rua, na porta da sua casa. Vivendo há mais de 8 anos em contexto urbano, pude ver e sentir o que muitos parentes que saem de seus territórios por N motivos passam. Esta sou eu, no começo dessa imersão de contextos, com muitos sonhos e vontade de descobertas. Nossa, você é índia mesmo, né? Não parece esses índios daqui, que são tão diferentes. Ela tem cara de índia, mas fala tão bem. Aqui eu pude ver outra face desse racismo estrutural. Apesar do Nordeste ser, de fato, um lugar diferente de tudo que já conheci, em termos de solidariedade humana, principalmente, pelo menos nos lugares que passei. Mas ainda existe muito do grande negacionismo à existência dos povos originários e de sua pluralidade nesta região. Mas será que existe um rosto que defina o ser indígena? Existe um cabelo certo? Uma cor de pele correta? Percebo que para a maioria da massa branca exista. E todos nós sabemos qual é. Porque até hoje fazem questão de estampar os livros de histórias e fazerem referências grotescas de homenagens do Dia do Índio. Um dia minha filha chegou da escola e disse: "Mamãe, não vou mais para a escola." E eu perguntei: "Por quê?" Ela respondeu: "Porque ficam zoando com meu nome e ficam batendo a boca, fazendo som. Mas, mamãe, a gente não faz isso. Por que eles fazem?" Depois desse dia,
todos os dias eu reforço a importância e a riqueza imensurável que ela tem de pertencer a mais de 2 grandes povos originários fortes e resistentes. Hoje ela adora ir para os rituais do povo do pai dela e gosta de sussurrar os cantos do meu povo. Porém, está desenvolvendo uma identidade que é só dela. E isso é o máximo, porque nossas culturas são dinâmicas. Elas não somem, elas comem e se alimentam de novas formas de resistir para se fortalecer. Outro dia, estava acompanhando as redes sociais. Aliás, que nesse tempo de pandemia tem tomado muito tempo das pessoas. E vi uma frase de uma amiga que me chamou muita atenção. A frase dizia: luta antirracista sem presença indígena não é antirracista. E fiquei pensando, como nós estamos às margens do próprio racismo em si. Exótica. Sempre achei essa palavra estranha. Quando isso me soava, eu me sentia como um bicho ou algo em extinção. Nunca gostei muito do termo. Às vezes penso que sempre vamos ter que sobreviver lutando contra a não aceitação de rostos nos vários contextos que possa existir. Porque uma coisa é certa, não vamos nos restringir somente aos nossos territórios. Mesmo porque nossa territorialidade também circula conosco, onde estivermos. Meu pai sempre andava no Paraguai. E muitas vezes não entendia essa relação dele. Mas um dia ele me disse que seu avô veio de lá, com seus filhos fugidos da Guerra do Paraguai, e onde também sua avó havia morrido. E vieram para a região de Dourados, onde seu avô foi um dos primeiros a habitar a região como um indígena originário Paitão-Iterã. Confesso que tenho muita vontade de conhecer esta outra linhagem da minha família, assim como a história de meus avós maternos, que também é muito forte. Meu avô e minha avó são almas de ancestralidades diferentes. Quem sabe algum dia eu conte essa história através de um filme. Mas para resumir, meu avô é Kaiowá e foi vendido como escravo quando pequeno para uma família do sul. E minha avó é negra, que já nasceu liberta, porém com descendência direta da África. Mas tudo isso é para falar como nossas territorialidades são infinitas e como elas circulam. Somos povos sem fronteiras de fato. Tá aí outro nome que eu e Alexandre há muito tempo viemos sonhando em fazer. Sempre quis morar na cidade, quando eu morava na aldeia. Ficava imaginando como seria morar na cidade. Mas hoje, morando em cidade há um bom tempo, confesso que não gosto muito, não. É certo que estou mais pelo fato de coisas práticas, como o trabalho que desenvolvemos na comunicação e no cinema, que hoje respiramos e vivemos isso de maneira diferente do comum, mas tentamos sobreviver, pelo menos. Mas às vezes fecho os olhos e fico relembrando do vento das árvores, o cheiro da terra vermelha, a sensação de ficar descalça na terra,
ficar sobre o luar à noite, imaginando possíveis mundos. Tudo isso eu fazia na minha aldeia. Na cidade é muito corrido. Às vezes não dá tempo para quase nada. Acho que por isso que as pessoas ficam muito doentes, apesar do corpo estar respirando, elas não percebem que estão respirando. A gente sempre se reinventa, né, Michele? Isso nós Guarani sabemos fazer de letra, né? Sempre engolindo quem nos quer engolir. Acho que está aí a nossa grande resistência há tantos anos. Mas seguimos. Um beijo. Olá, saudades de Quanju? Lembra desse lago? Era um laguinho, na verdade, que a gente passava para ir para a escola, ou voltar da escola para ir para minha casa. Então, e esse laguinho ficou um pouco maior. Agora tem alguns peixes. Finalmente, depois de anos pedir para arrumaram um pouquinho antes da pandemia. Então, a gente está aqui e a gente fala um pouco que é quarentena da mulherada, né? Porque realmente a gente se movimenta, né? Movimenta o nosso corpo, o nosso espírito, a nossa mente, né? Para não enlouquecer, como vocês dizem. Está sendo bom para nós, né, mulheres, que são elas que estão levando as coisas na frente. A minha mãe está lidando com a construção da casa junto com os homens, é claro, mas é ela que está na frente e eu aqui fazendo as coisas. Como eu estou me mudando para uma casinha nova, eu tenho que arrumar, limpar o pátio, capinar. É o que eu faço agora. Ah, lembrando nisso, a Maria está fazendo uma casinha. Quer dizer,
Ela está arrumando a casinha dela, que estava um pouco destruída pelos cupins, né? O telhado tinha caído e arrumaram para ela. E agora ela mesma está arrumando a parede com barros, né? Então, eu e a Maria, ou Maria e eu, estamos rebocando a parede para ela, né? Na casinha dela. Nossa, tá ficando bem, bem lindo a casinha dela. E depois ela vai colocar cinza, né? Para ficar um pouquinho mais branco, né? Eu acho que vai ficar bonito. Você lembra da Lindinha? Essa é a Linda, a cachorrinha da dona Elza, lembra? A minha mãe continua fazendo seus afazeres, como acordar de manhã, ela faz fogo, ela varre o chão da casinha onde vai fazer o fogo, ou enquanto ela faz o fogo, né? E as coisinhas dela. Ela faz porque sabe que faz bem para ela, para o espírito, para o corpo dela, né? Quando entendemos que o nosso corpo fala a todo instante, especialmente quando algo não vai bem, né? Quando a gente entende essas coisas, saberemos o que fazer. É a nossa responsabilidade cuidar do nosso espaço, que é o nosso corpo. Falando em corpo, deixa eu te apresentar essa minha cachorrinha, a mais nova integrante da família. Essa é a Borita. Não é linda? Ela adora colo, adora atenção. Quando você vier para cá um dia desses, ela já vai estar bem grande. Realmente é como uma bicicleta, né? Que a fala do seu Solano em Bicicletas de Nhanderu precisa de manutenção para funcionar adequadamente. Precisa de uma alimentação saudável, precisa de hidratação. E a gente sempre falava das somatizações, né? Apontando a causa mental, emocional. Eu acho que essa causa está relacionada à maneira como conduzimos a nossa vida, né? Às vezes nós somos os próprios controladores demais com o nosso corpo, né? Ou ainda nós mesmos reprimindo os nossos sentimentos, né? Então, eu acho que a somatização é o que dá o sinal de que o nosso corpo está avisando que não estamos conseguindo lidar com algumas situações em nossa vida, né? Esse processo começa lá na mente, né? Que nós
temos que controlar é a nossa mente, que é muito difícil. Para mim isso é difícil, né? Controlar a minha mente. Quando isso está muito complicado para mim, eu fico quieta, eu fico, né? Como você me conhece muito bem, quase não choro. Fico lá calada, às vezes parecendo que eu tô brava com você. É uma forma de meditar, né? Essa prática para mim é fundamental para serenar o meu pensamento, acalmar a mente, porque através dela conseguimos nos conectar com a nossa essência, o nosso eu, né? A meditação é uma grande cura, uma prevenção, né, das somatizações. Mente sã, corpo são. Aqui na Terra imperfeita, passamos por experiências inúmeras, né, por várias coisas, seja bons, ruins. Nosso espírito são os que nos fortalecem, independente das experiências que passamos. A espiritualidade nos conduz à sabedoria. Realmente essa é a nossa conversa, sempre, né? Tentando entender de um mundo diferente, mas ao mesmo tempo tão iguais, né? Corpo, mente e a espiritualidade são conectados, precisam um do outro, né, para estar bem. Então vai na frente. Não quero aparecer. Por que não? Tô feia. Cherikei quis começar esse vídeo com a gente tomando um banho de rio, o rio Cunhaperu, lá na aldeia Cunhaperu, onde você nasceu. Tá frio. Ai, 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 minha cara. Esse banho de rio que foi um divisor de águas mesmo, para toda a nossa relação, por tudo que a gente viveu. Acho que eu vou lá. Lá? Melhor, né? Esse aqui é shampoo? Não. Esse é o shampoo. Me empresta? Sim. Ah, sim. Mas esse aqui é o frasco dele mesmo? É? É uma sensação muito boa, né, de mergulhar às vezes numa água tão gelada, sentir que todas as células acordam do corpo, os poros assim, todos oriçados, a pele toda em choque de felicidade por ter recebido esse acordamento.
Sofia. Acordamento da alma, né? Olhando essas imagens agora, eu percebo como a sua calma, a sua destreza em lidar com água fria, a sua paciência e sabedoria em mergulhar, para que toda a sua brabeza, toda a sua falta de paciência fossem levadas embora. Essas imagens do rio, elas me povoam, assim, me derramam completamente. Um banho de rio que a gente tomou várias vezes depois em outros lugares. Tão bom a gente se deixar levar, né? Por essas águas caudalosas como a gente. Muita saudade de Coenju. Muita saudade de todos vocês. A gente lá brincando com as crianças todas. Ivy, Gael, Jéssica, Nico. Quantas fotos tirou? Se tiver um falha nosso, vou mandar pro Faustão. Tirou quantas fotos? Vai somar 10 mais 10. Essas imagens de Coenju, da primeira vez que eu fui. E... Não, tá todo mundo... Agora Maria. E a Elsa, a Maria, Leandro, Ralph, me ensinando a socar pilão e rindo como a Tchenhorá socava o pilão. Cuidado pra não errar nos seus pés. Verdade, Nhama. Vem cá, põe o olho aqui. O olho. Os espectros do olho da Luana, que agora é Xênia, e da Isabela. Parece que nessa pandemia eu tô vendo o mundo todo assim, em espectros, como se fosse um grande caleidoscópio. As imagens não se encaixam, mas ao mesmo tempo elas se complementam e... Não sei, parece que elas vitralizam a realidade, né? Tão doido e ao mesmo tempo é tão urgente, é tão bonito, é uma sensação mesmo muito contraditória. Esses dias minha mãe me mostrou um ninho de beija-flor que eles resgataram lá no trabalho dela, dentro de uma caixa de energia. E até hoje ela lutando para as abelhas terem a sua colmeia, a sua casa intacta e sem veneno, no alto dos postes. Esses dias a Ana me mandou a foto de uma cobra que ela achou lá na chácara dos pais dela. E foi um dia depois de eu ouvir minha mãe conversando com a tia Luzia sobre o encantamento das cobras. Essa minha tia foi picada 2 vezes e não teve nada, porque ela benzeu a cobra e se benzeu também, e ela é uma das poucas pessoas que sabem benzer cobras.
é um ofício, né? É uma missão que não pode ser ensinada assim para qualquer pessoa, porque senão esse poder ele enfraquece. Tem um caminho que começa aqui nessa árvore. Essa árvore não, essa planta bromélia. Eu acho que você tá dando muita. Você viu que eu estava do lado daquela árvore? O Joaquim e o Fábio voltaram. Então aqui os dias têm sido de muita beleza e muito amor. Olha, mas olha direito. Eu não tenho mapa do tesouro. Deixa eu ver. Aqui é perigoso, tem medo de cobra nesse lugar. Eu acho que eu encontrei tesouro. Tá aqui aonde? Não, Joaquim. Você... Também muito difíceis, porque como eu bem vi um ato falho esses dias no Cachoeira Doc, uma das curadoras disse que a relação é também ralação. Passarinho às vezes briga, sabia? Por que passarinho gosta de briga? Eu achei que só seres humanos gostavam de briga. Não é? Até bicho vai fazer uma briga por causa do lugar, por causa da namorada e tal, sabe? Ah, é? Os bichos. Tem um lugar bem gostoso e o outro quer e rola uma briga, né? Uma luta. Uma luta. Não acredito. De bicho. Quanta relação, né, que a gente tem nas nossas relações. Olha. A gente plantou um feijão e agora estamos vendo ele crescer. Eu lembro de fazer isso quando eu era criança, de plantar um feijãozinho no algodão e ver a sementezinha do feijão se abrir e brotar, no meio dela nascer uma folhinha. É muito divino olhar esse processo. Eu fiz um ebó para Oxalá e eu tenho olhado para o sol todos os dias de manhã. Para que ele penetre por dentro da minha íris, por dentro do meu olho. Esses meus olhos cansados também de ficar no celular, em tantas atividades online, tantas às vezes fugas online. E as notícias, né, desse mundo. Dá medo. Mas também eu acho que é como se fosse uma bênção passar por esse momento. Ainda mais com todas vocês e com as pessoas que eu tenho em volta, que são minha família agora. Redescobrindo práticas, reconectando com aquilo que realmente importa. Tem que ir com a unha um pouco às vezes. Olha! Olha, já tá vendo o dedo, já tá vermelho. Deixa eu ver, mostra aqui. Nossa! Passa. Não passou ainda. Passou? Sua cara tá vermelha já. Faça você também. Vai, me filma. Tá me vendo aí? Uhum. Eu sinto como se toda a natureza, toda a terra estivesse nos educando. Principalmente aos seres humanos ocidentais, não indígenas. Sei lá, pra quem não quer enxergar, talvez.
É legal, né? Sim. Minha mãe me ensinou a pegar mandioca. Eu não consegui filmar, mas eu desenhei. Ela me disse que a gente percebe que a mandioca tá boa para pegar quando a terra tá bem fofa e a mandioca tá quase saindo para fora. Acho tão lindo o mandiocal, aquelas folhas todas pontudas, diferentes, mas tão uniformes, né? Revendo algumas das nossas imagens, das nossas fotos, dos nossos desenhos, eu achei um que você me mandou lá em 2016, eu acho, que era um coração. Ele expandia em cima e embaixo, abria na terra e tinham várias palavras. Dentro da terra, o sol e a mandu lá. Essa conexão, né? Do céu e da terra pelo coração. E eu redesenhei. E é um presente que eu te dou agora. O meu coração para você. Para te dar força, para te dar proteção e para expressar um pouquinho da minha saudade. Obrigada por todos esses anos de amizade, de parceria, de companheirismo, de amor, de ensinamento, de puxão de orelha. Eu queria muito me teletransportar para um dia só tomar um banho de rio com você. E a gente rir, contar piada e conversar. O cachorro tá ali. Queria te mostrar esse céu que eu tô vendo agora, cheio de estrela. E na impossibilidade de filmar esse céu, eu desenhei pra você.